olá! Estamos com o apoio e a chancela da AGAS, da Associação Gaúcha de Supermercados, iniciando mais um episódio do nosso Ponta de Gôndola, um encontro semanal no qual a gente traz supermercadistas, fornecedores, profissionais do setor, para contar histórias, para rememorar lembranças e para dar dicas e sugestões para a operação do varejo no Rio Grande do Sul. É um programa que vem sendo construído há muito tempo pela história da nossa participação nos eventos, da AGAS, etc. E, nesse episódio, especialmente, o nosso convidado é uma pessoa um profissional muito ligado à organização de eventos no setor. Eu falo de Carlos Romano Gelser Panceira, mais conhecido por Romano, que vem a ser um profissional ligado ao setor de supermercados desde 1985, né? 85. Ou seja, nós estamos comemorando 40 anos da realização da primeira convenção de supermercados de Minas Gerais. De Minas Gerais, AMES, a qual nós vamos ser homenageados lá, né? O presidente lá entrou em contato com a gente, né? A AGAS já tinha criado a sua convenção gaúcha de supermercados em 1981. E alguns 2, 3, 4, 5 anos depois, nós profissionais, o Romano trabalhando comigo e mais 1 ou 2 profissionais ligados, fomos a São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e propusemos a realização de eventos parecidos com o da AGAS. Vamos fazer convenções. E assim foi feito. Então, começamos a primeira convenção mineira de supermercados em outubro de 1985, no hotel Otton Palace Hotel. Eram pequenas as convenções na época. E depois, em seguida, fizemos a primeira convenção paulista de supermercados e a primeira convenção de supermercados do Rio de Janeiro. Mas eu vou deixar que o Romano comece contando essa história, o porquê da sua presença no Ponta de Gôndola, eis que ele é um profissional muito ligado ao setor de supermercados desde há 40 anos. Fala aí, Romano. Fernando, olha, agradeço muito a oportunidade de estar aqui compartilhando contigo toda essa história que, ao longo dessas 4 décadas, tu conviveste muito e viveste ela intensamente no início, né, desse nosso período, né. Queria agradecer também à Associação Gaúcha de Supermercados por permitir e patrocinar e apoiar esse teu podcast. E estou aqui em inteira disposição para a gente contar um pouco dessas histórias, né, da primeira convenção paulista de supermercados também, que aconteceu em novembro, né, ou seja, foi outubro de 85 a mineira, novembro de 85 a paulista, e em abril de 86 foi a primeira Super Rio, né. Sim. E no meio desse caminho, não sei se tu recordas, em fevereiro a gente fez o Ecos também lá no Minas Centro, em Belo Horizonte, que é o Encontro Centro-Oeste Supermercados. Uhum. Na época, o presidente da AMES era o Levi Nogueira, da Associação Mineira de Supermercados, e ele nos convidou também para a gente fazer a organização do Ecos. Então, estávamos lá, eu, tu e todo o time da empresa na época, né? Não deixou de ser surpreendente. Eu havia fundado em 1982 a Jornal Comunicações, e logo depois, em 1984, a gente criou a JPM Promoções, que vinha a ser no início Jornal Promoções e Merchandising. Era uma empresa criada não apenas para fazer eventos e promoções, como também para desenvolver peças de merchandising. Lembro que uma das primeiras peças que nós criamos foi o Six Packet, um desenvolvimento de uma peça gráfica que ganhou o Prêmio Colunistas para a Pepsi, na época. E aí, não deixa de ser surpreendente, Romano, que 4 meninos de 20 e poucos, 20 e poucos anos, 30 anos, tenham atravessado o Brasil e assumido a realização de eventos tão importantes, né? A APAS está fazendo exatamente 40 anos também, exatamente. Então, é muito interessante esse desafio, né? Porque nós, jovens lá, e tu colocaste esse desafio com os demais sócios lá da JPM na época,
E a gente foi em frente, né? Foi em frente, acreditando no desafio, mas fazendo algo que eu falo para todo mundo. Eu amo o que faço e faço o que eu amo, né? Então, assim, eventos está na minha natureza, na minha raiz, construir pontes de relacionamento entre pessoas e entre marcas também. Então, acho que isso é que facilitou porque fluía, né? A gente tinha como papel aproximar os fornecedores dos supermercados e vice-versa. E dentro desse meu propósito ficava fácil, né? Ou seja, é natural para mim apresentar pessoas e criar laços e perspectivas para eles e para suas empresas, né? Então foi muito bacana isso e desafiador. E por outro lado, lembrar que naquela época, né, ou seja, nós estamos falando de 1985, a Convenção Mineira dos Supermercados, por exemplo, tinha 200 metros quadrados dentro do Otton Palace, como tu citaste, né? E aí tem uma história interessante lá do Otton, que o material da montagem lá, era a Arquitrama, na época a montadora, teve que vir por fora, por guindaste, porque não conseguia passar no elevador do hotel, porque o hotel nunca tinha previsto fazer no seu terceiro piso, que era o piso de eventos deles, esse tipo de evento. Então, nós tivemos que puxar, abrir as janelas para conseguir passar o material lá pelas janelas lá do hotel, que era todo de vidro, né? Era tipo muito parecido com o Hotel Nacional lá do Rio, que também teve essa oportunidade, né? E no caso da APAS, a primeira edição foi na Ponte João Dias, lá no Centro Empresarial de São Paulo, também no andar dos Jardins, que também não era um ambiente propício, mas nós aceitamos os desafios, né? E fomos para lá. Eu me lembro que os estandes tinham 4x4. Exatamente. 3x2, 3x2, 3x1, exatamente. Porque... O maior estande da época, até aqui na APAS, né, aqui, né, falando lá da APAS São Paulo, eram a Perdigão, na época, era Lima, lá o diretor de marketing, o Campanhola era o gerente de promoções, 4x4, exatamente, 16 metros quadrados. E o outro foi do Heraldo Klein, lá, Coca-Cola, que na época era uma engarrafadora lá em São Paulo, que também tinha 16 metros. Então foram os dois maiores, Coca-Cola e Perdigão, eram assim os the best na feira, né? 16 metros quadrados cada um. É interessante que essas histórias sejam contadas, porque na verdade nós sempre fomos coadjuvantes, nós nunca fomos protagonistas, né? As pessoas sabem que hoje existe uma Convenção Paulista de Supermercados, a APAS Show, né? Que é hoje o maior evento mundial do setor de supermercados. Tá? As pessoas sabem que há uma Super Rio, uma mega exposição de supermercados no Rio de Janeiro. As pessoas sabem que a AMES hoje está comemorando 40 anos também, com um belo evento que será realizado em outubro, mas não sabem muito bem como começou, né? E não sabem na voz de quem estava lá e de quem criou, porque a gente sempre se colocou como coadjuvantes do processo. Os protagonistas sempre foram os supermercados e os fornecedores. Mas nós, de alguma forma, ou de toda forma, viabilizamos que esses eventos não apenas tivessem sido lançados, mas, em tendo êxito, tivessem crescido. E o Romano acompanhou tudo isso. Alguma lembrança desses primeiros eventos, mais alguma, assim, que tu gosta de lembrar? Não, é extremamente interessante, assim, a participação política também do governo municipal, governo estadual e governo federal, né? Porque, em última análise, o supermercado é responsável pelo abastecimento da sociedade brasileira, né? Tem esse papel preponderante aí, que a gente chama varejo alimentar. E aí, já na segunda edição, em 86, a gente teve o início do Plano Cruzado. Então, tinha que vir lá o cara da SUNAB, né, o superintendente da SUNAB na época, mais uma pessoa do Ministério, os fiscais do Sarney. Então, foi um evento desafiador para nós e que foi pontuado. Assim, quando a gente mostrou, né, para esses órgãos também, a gente procurava sempre criar alianças e mostrar para o município, mostrar para o Estado que era importante esse tipo de evento também, porque trazia luz e foco para o abastecimento, que é extremamente importante para a sociedade, né? E para conseguir expandir, a feira naquele ano já cresceu 200%, né? Então a gente imagina que saiu de 200 metros para 600. E como é que a gente conseguiu isso? Nós mudamos para o Hotel Transamérica e no Hotel Transamérica a gente construiu um circo, né?
que foi onde aconteceu a No feira. estacionamento. Então, no estacionamento, ou seja, a feira foi montada no circo e dentro do hotel a gente fez as palestras. E são essas pérolas, né, que eu digo sempre, né, que a gente encontra cavacando a nossa história, né? Eu me lembro de jantares inesquecíveis, seleção muito adequada e muito até corajosa e ousada de palestrantes, né? Os jantares eram com conjuntos, traditional jazz band, e não sei o quê e tal. E eram eventos que realmente mostravam a que vinham, né? Sem Só por dúvida. isso talvez tenham crescido da forma como cresceram, né? Sim, sem dúvida. O 86, 85 e 86, na verdade, esses 2 anos a gente fez lá no Buffet França, né? Maison France, que na época era o buffet mais top de São Paulo, né? E tivemos patrocinadores relevantes, como o próprio Grupo Pão de Açúcar na época. O Abílio nos liberou uma cota de patrocínio através do seu vice-presidente lá na APAS. A Alpargatas, né, foi um outro cotista, a Coca-Cola também. Então tivemos Ainda não Cargill. havia começado essa certa concentração, tanto entre supermercados e fornecedores, Isso. e nós tínhamos uma pleiade Desafio, né? vários concorrentes, né? O Perdigão queria disputar com a Sadia, Isso. a Antártica queria disputar com a Brahma. Exatamente. Quer dizer, não houve exatamente. a Reckitt Common, que foi comprando um monte de empresas, ou a outra lá, a Unilever. Haviam 6, 7, 10 players disputando um espaço de um stand e nós tínhamos apenas 6, 7, 10, 15 stands para vender. Então, isso proporcionou também, para vocês terem uma ideia, a primeira convenção de supermercados do Rio de Janeiro foi realizada no Copacabana Palace, Exatamente. nos salões do Copacabana Palace, né? O Arthur Sendas era o presidente lá da Abras à época e o seu Joaquim era o presidente da Serge. E aí tinha o time todo lá, o NECA, tinha o Fortunato Leta, né, o resto da diretoria lá, que é o Supermercado Zona Sul, Três Poderes, entre outros lá, que participavam das reuniões de diretoria conosco lá para decidir os rumos da Super Rio, que foi maravilhosa, né? Foi encantadora nos salões do Copa, né? Foi excepcional, aqueles né? jantares na pérgola da piscina. E os três meninos, os meninos aqui, ousados, chegavam lá e enfrentavam, modo de dizer, ou negociavam com a diretoria do Copacabana Palace exigências, né? Então, por exemplo, nós ficamos morando 30 dias no Copacabana Palace porque o nosso argumento é de que nós seríamos o elemento precursor, nós deveríamos estar trabalhando para organizar o evento. O evento, na realidade, era tão pequeno que era montado em 2 dias, mas nós exigimos ficar 30 dias e, casualmente, eu e o Romano moramos 30 dias no Copacabana Palace. Descíamos para tomar café da manhã na pérgola, estava lá o rei Faisal, estava lá a Monique Evans, e nós estávamos lá. Né? Muito. Depois nós fomos ao Nordeste também, criamos... A Super Nordeste, que foi em Recife, em 87, a primeira edição, que depois tornou a Expo Nordeste hoje, né? Que acontece de forma itinerante ainda em alguns estados, né? Super Nordeste, na época... reuniu 11 estados do Nordeste, 10? 10 estados, porque a Bahia não quis aderir, mas depois acabou aderindo. E a gente até fez. Eu fiz uma edição depois em 97, lá com o João Galberto Vasconcelos, que é o presidente do grupo Hiperideal lá na Bahia. Mas a Super Nordeste é interessante porque a gente começou com Recife, depois nós fomos para Alagoas, depois a gente foi para o Rio Grande do Norte, depois para Sergipe, depois para o Ceará, e assim foi indo itinerante cada estado. E cada estado era uma história e cada estado era um desafio, né? Era extremamente desafiador e difícil mesmo para a gente trabalhar, né? Porque cada vez a gente tinha que ir lá descobrir um local para fazer a feira, porque não tinha. Então a gente fez a feira em clube, fez a feira em ginásio de esportes, fez em tudo que é lugar, né? Era uma ideia interessante, né? Não apenas porque nós fazíamos uma convenção de supermercados reunindo todos os estados do Nordeste, como a fazíamos de forma itinerante, né? Todos eram contemplados com sede, exatamente. Com isso havia menos carga para cada um individualmente, então, em tese, cada um faria de 10 em 10 anos, né?
E isso também foi, todos os eventos muito bem glamorizados, Com né? certeza, muito glamour. Bela programação visual, bela logomarca, material de primeira qualidade. Nós, por exemplo, são histórias que ficam. Nós criamos algumas coisas no setor de supermercados, dos eventos, das convenções de supermercados, que ficaram para a história. Sim. Tá? São detalhes, por exemplo, esse detalhe do crachá grande, né? Na época era tão difícil o material gráfico, era tão difícil fazer um fotolito, que seria, na época, se chamava de gigantografia, para fazer um painelzinho de 2x2, nós tínhamos que fazer um fotolito em gigantografia, que os crachás dos eventos eram feitos em papel, um quadradinho de papel dentro de um plástico, né, e colados com alfinete na lapela. E digitado em máquina IBM, né? O pessoal fazia na máquina IBM aquela, né? 30, que tem as esferas, as esferas, né? E aí o Fernando e o time todo lá tiveram um insight assim, por que a gente não vai atrás de uma empresa de computadores, né? Aí nós fomos fazer reunião com o pessoal da Cobra Computadores, né, junto com uma empresa de software lá, que era a Compact Software, que desenvolveu um software de secretaria para nós, era o Tadak, a Norma e o time todo lá deles. E aí a gente conseguiu o apoio da Cobra e botamos uma permuta de merchandise, né, da Cobra Computadores dentro da nossa feira. E com isso a gente conseguiu fazer, vamos dizer assim, ter mais controle na listagem, né, de frequência, presença e, ao mesmo tempo, também ter uma emissão diferente das etiquetas de crachá. E aí o Fernando, lá com o nosso diretor de criação, na época, o Maier, né, fizeram um crachá grande, né? Criamos que aí chamava grande. A atenção de todo mundo, né? Não tinha que não visse quem era a pessoa, né? Porque no início os eventos, e até hoje é assim, né? As pessoas tinham dificuldade de saber com o nome da pessoa, porque era tão pequenininho, datilografado numa máquina IBM, embora nós nos esmerássemos de trocar a esfera, botava o nomezinho em negrito, a empresa em itálico, etc. Mas era tão difícil que as pessoas, a tendência era chegar pertinho para tentar, sabe, tentar identificar com quem estavam falando. E a gente criou, então, esse crachá que até hoje prevalece nos grandes eventos, que é um crachá grande, de 10 centímetros por 15 ou 18, com o nomezão grandão, nome de guerra. Então, Fernando, Romano, agora chegava a 3 metros de distância. Romano, tudo bem? Como está? São detalhes, ainda colocávamos a logomarca do evento e ainda vendíamos o crachá. Patrocinador. 3 cotas de patrocínio. Que também foi uma inovação na época, porque... vamos associar a marca ao evento, e assim foi, né? Então, a verdade é que nós tínhamos ido a Chicago participar da Convenção Mundial do FMI, que é o Food Marketing Institute, que era o maior evento da época, no McCormick Place, em Chicago. Nós havíamos ido, eu e o Mano, em 86, em maio de 86. E de lá... Era inevitável que a gente, sabendo que ia fazer uma convenção, que a gente tivesse trazido várias ideias, né? Sim. De todo o processo. Era um mega evento. Uma ideia, por exemplo, que também poucas pessoas sabem, que foi nós que desenvolvemos, foi a colocação de carpetes no piso. Carpete vermelho, né? O tapete vermelho, que era para que a pessoa se sentisse valorizada, né? Que, olha, o tapete vermelho é aquele negócio, né? Só rei, presidentes, né? E outros... assim, né? Eu até brinco que o comandante Rolim copiou da gente lá pra TAM, né? Que ele botou o tapete vermelho na entrada da TAM, ele copiou da gente para botar também, né? Mas até então, no centro empresarial, né? No centro empresarial, piso... na FENAC, não sei onde for, era chão normal que tivesse. Né? Colocava octanorme, né? Os estandezinhos montados, e não podia inventar muita coisa, porque era só tudo pré-moldado, era 2x2, dependendo da placa, ele podia ser, cada placa tinha 1 metro, né? Então podia, se botasse 4 metros, ficava 4x4. Não, havia essa maravilha que hoje são os estandes montados, né? Construídos, né? Mas tu falou assim de fatos inusitados. Eu acho que tem uma coisa que hoje, né, numa feira de 80 mil metros, é impensável o que a gente fez em 85 até 88, porque naquela época não tinha um negócio chamado fax e não tinha
programa de computador que aceitasse desenho, né, na época. Então, para quem está nos assistindo entender, quando fechava um stand, o que eu tinha que fazer, né? Eu ligava para Porto Alegre, né, que eu estava lá em São Paulo, por exemplo, ou em Belo Horizonte, ligava para Porto Alegre e dizia, olha, acabei de fechar o stand A4 de esquina, 2 de frente por 2 de lateral. Aí passava lá a secretária para o Mano ou para o Fernando, enfim, e aí ia lá para o Maier. Aí o Maier pegava a letra 7, né, fazia a nanquim, sei lá eu, como é que é o nome do produto lá, o desenho do stand, marcava com letra 7 quem era, tirava xerox, porque na época a xerox existia, botava no malote, aí despachava, eu recebia 2 dias depois o malote do Correios, lá no escritório, aí eu abria, olhava, é isso mesmo, aí eu ia lá na empresa e levava para o cara. Hoje em dia, a gente faz no computador, né? Troca, tira o nome, põe o nome. Então, assim, é algo, como eu falei no início, né? Desafiador. A gente era meio maluco mesmo em aceitar fazer esse tipo de evento e esses desafios maravilhosos, né? Eu não sei se vocês notaram, em passando, o Romano falou que uma feira de 80 mil metros quadrados. Hoje o tamanho de uma APAS é esse. É esse 80 Nós mil metros. saímos de 200 metros para 80 mil em 40 anos. Né? Multiplicamos por 40, é isso? Por 40. É? Por 40. 200 vezes 40. E hoje tem mais de 1.000 expositores a feira. Por Ocupa 400. todos os pavilhões do Expo Center Norte, ou seja, o pavilhão azul, branco, verde, vermelho e amarelo. Para vocês terem uma ideia, o pavilhão amarelo é noutra rua. Então, a gente consegue, da Companhia de Engenharia de Tráfego lá em São Paulo, a interrupção dessa rua no domingo à noite. A gente monta um túnel em 6 horas, né? E aí, às 8 horas da manhã, o pessoal do Corpo de Bombeiros vai lá para autorizar o ABITS e ver se está tudo certo, se está seguro. E aí tem o túnel que liga esses 5 pavilhões para dar os 80 mil metros. Depois desse início, que foi esse início que a gente tocou enquanto empresa, e nós éramos totais organizadores do evento, o evento era nosso, com a chancela das associações, né? Depois de um início, né, de 4, 5 anos, as associações passaram a assumir a organização do próprio evento, a APAS. E o Romano, então, eu fiquei voltado para as revistas e publicações que eu edito até hoje, e o Romano ficou em São Paulo, ele é natural é gaúcho, né, de São Leopoldo, ficou em São Paulo e passou a prestar, enquanto Promovisão, a empresa que ele criou, passou a prestar serviços, então, para a Associação Paulista de Supermercados, principalmente, além de outras, né, que ele vai detalhar agora. Quantos anos tu organizou diretamente a Convenção Paulista de Supermercados? 38 anos. 38 edições. Agora eu estou como conselheiro consultivo lá do Comitê de Feira, Comitê de Congresso. Reuniões todas as terças-feiras, 2 horas de manhã e 2 horas da tarde, para colaborar com eles nesse sentido. Mas foram 38 anos, 38 edições. Que experiência fantástica, né? E tu literalmente história, né? Viu ela sair de 200 metros para 40 mil. Para 80 mil. 80 mil de área total, 40 mil de estandes, né? Hoje tem 42 mil e poucos lá que conseguiram, como a gente brinca, né, fazer um puxadinho numa área e outra. Então, hoje ela tem 42.500 metros Ocupa a capacidade máxima do Expo Center Norte. Do 80 mil, que é o total da área construída dos pavilhões, né? E quando a gente fala 80 mil, eu sempre procuro sublinhar, porque tem pessoas que não têm noção, assim, quando a gente fala, né, 80 mil metros quadrados de pavilhão de feiras, né? Mas aí eu gosto de falar sempre para os gaúchos que são 8 hectares de terra, né? Então tem uma ideia, mas, né? Porque quem tem sítio sabe assim, eu tenho sítio de 500, né? De meio hectare, eu tenho sítio de 1 hectare. Então, gente, é um sítio de 8 hectares de terra coberto, que são os pavilhões, os 5 pavilhões. E como eu falei, esse puxadinho foi um pavilhão, tipo uma tenda, que o Center Norte construiu entre o azul e o branco, e que deu para fazer essa extensão de mais 2.500 metros da feira.
Então, é excepcional isso que a gente conseguiu, né? Quantas pessoas hoje participam da Convenção Paulista que é a Convenção Paulista de Supermercados, que é hoje tecnicamente chamada de APA Show, A né? Passhow, como hoje o que a gente procura lá, a APAS procurou estabelecer, é ser um festival, né? Não só uma feira e não só um congresso, mas um festival que busca discutir toda a questão ligada ao varejo de alimentos, ao varejo alimentar e também ao varejo em geral. Então, ela está ocupando esses espaços que São Paulo, Brasil, América Latina e o mundo exigem, né, de tendência de comportamento de consumidor. Então, buscar entregar dentro desse festival a Show todos esses conhecimentos, esses conteúdos, essas informações em diversas vertentes, né? Então, assim, tem lá parte de comunicação muito forte, tem a feira, tem os eventos de relacionamento, tem as palestras no congresso, que são mais de 70 palestras lá, distribuídas em 5 auditórios. Então, é um negócio magnânime mesmo, né? Quantas pessoas participam inscritas? 70 e poucas mil, mais de 70 mil, 72 mil, 73 mil. Vocês não têm noção, embora a Associação Paulista de Supermercados tenha assumido a organização do evento, é óbvio que as diretorias vão se sucedendo, as pessoas. O Romano foi a pessoa central desse processo, a pessoa que coordenou o evento durante 38 anos, ou 35, 36, 38. Então, embora houvesse acima dele, obviamente, a figura do presidente da APAS, a figura da organização, da diretoria, dos comitês, etc. e tal, existia um vértice, uma pessoa central, que era o Romano. Ele que passava a experiência para os novos dirigentes do que vinha vindo atrás, ele que projetava as ideias, ele que lançava de acordo. Então, isso realmente é um marco, né? As pessoas... é bom que as pessoas fiquem sabendo dessa história. A gente fazia, na época, né, todo o planejamento, toda a promoção, né, pensando em Kotler, aí, né, promoção, que é comunicação, propaganda, marketing direto, ativações, etc. A gente fazia toda a comercialização, a produção, a execução e a organização final lá, né, do evento. Então, todas as fases da feira eram desenvolvidas por nós dentro do processo e do contrato estabelecido com a associação, quando a associação assumiu isso, né? E se estendeu, né, Fernando? Tu dissesse aí, né, de outras experiências. Mas antes de outras experiências, eu vou voltar a isso, mas só para encerrar o capítulo APAS, quais as personalidades que tu lembra de terem passado como palestrantes no evento? A gente trouxe vários, né, ao longo do tempo. Bom, Abílio Diniz era palestrante de carteirinha. O Abílio tem um fato interessante, que foi em 94, que a gente fez lá já no Center Norte, foi o primeiro ano do Center Norte, e o Center Norte não tinha auditório. Então, a gente construiu o auditório, né, para fazer as palestras. E foi exatamente na virada da tablita, a famosa tablita, né, quando o cruzado virou real, né? E aí o Abílio foi convidado pela associação para passar realmente para a associação as suas percepções e perspectivas dessa mudança que foi muito importante para o Brasil, né, e para os brasileiros, né? Tanto é que o real está até hoje aí. E aí, fato é que na véspera cai o auditório, né? Cai o telhado do auditório. E a gente assim, cara, como é que nós vamos fazer? Imagina o Abílio, um monte de dono de supermercado lá dentro, se caísse em cima da cabeça deles, né? E aí o Maier lá, que era o criativo e depois virou até sócio meu nesse projeto todo, o Maier assim, não, mano, vamos reconstruir, não tem jeito, né? E aí a gente tinha uma montadora chamada Spoglass na época, que também era daqui do Rio Grande do Sul, Marcelino e o Júlio, e aí conseguimos remontar aquele auditório e tivemos a palestra do Abílio no dia seguinte. E aí o fato inusitado não só da queda
do teto, mas também o Abílio chega no dia e diz que todo mundo tem que corrigir a tableta, né? Aí foi um escândalo, foi capa de Estadão, capa de Folha, saiu em todos os jornais matutinos lá de rádio, né? Das rádios tradicionais lá, Jovem Pan, CBN, Eldorado, Band, etc., falando que o Abílio estava louco, dizendo para corrigir a tableta. E depois ele acabou sendo capa também de Veja da outra semana, enfim, foi um verdadeiro horror para os economistas, mas eu vejo assim, ainda bem que ele falou isso para todo mundo, senão o real não tinha dado certo, porque ele disse que tinha uma fórmula que estava não considerando a defasagem entre a negociação do comprador com o fornecedor e que as tabelas dos fornecedores eram tabelas chamadas cheias, né? O fornecedor sempre tem margem de negociação, então se o supermercadista não corrigisse, ia ter problemas sérios nisso, né? Então foi uma experiência extremamente interessante, assim, de um terremoto no dia anterior virou um maremoto, um tsunami na imprensa no dia seguinte, né? Além do Abílio, internacionais, né? Vários... Não, a gente trouxe vários palestrantes internacionais, inclusive um que já esteve da República, um que já esteve estará agora novamente é o Ranchadan, né, que é o Papa de execução. O professor Ranchadan estará agora esse ano novamente e ele já veio outra vez conosco. A gente teve vários professores de Harvard, do MIT, de Sorbonne, etc., lá dando palestras. A gente teve vários donos de supermercados, donos de rede, né, dando palestra para nós. Então, a gente procurou sempre ter um espectro bastante amplo para garantir o sucesso do evento, não no sentido de público, mas no sentido de conteúdo e conhecimento, ou seja, ajudar a contribuir para que o supermercadista se desenvolva com aquele conhecimento, com aquela informação, né? Agora, passando então para os outros, além da APAS, a Promovisão também organizou alguns outros bons eventos, né? A gente teve a oportunidade de fazer algumas edições do ECOS, do Encontro Central de Supermercados, da Exponor, que, né, mudou de nome, como eu tinha falado para vocês, né, de Super Nordeste para Exponor, lá no Norte e Nordeste, algumas edições também. E em 2006 a gente foi convidado para redesenhar a Convenção Nacional dos Supermercados, né, a Convenção da Abras, pelo Susumu Honda, que tinha sido eleito. E aí a gente fez um desenho onde eu pensei na época, assim, até por um insight do atual presidente da Abras, o Galassi, que na época era vice-presidente da APAS, ele mandou, tem que separar os mercados, senão não vai dar certo, porque hoje APAS e Abras concorrem, né? E aí a gente pensou juntos lá e eu implementei um conceito que era, naquela época, né, as revistas eram ainda muito fortes na mídia, então a gente pensou, nós vamos fazer a APAS ser a Veja, ou seja, a APAS é do grande público, os donos dos supermercados, os gerentes e os grandes executivos e diretoria se levam. E a Abras passa a ser a Exame da época, né, a HSM Management da época, que é a feira, o evento voltado só para as 200 maiores redes. Então, com isso, a gente conseguiu deixar os dois eventos fortes e não concorrentes, porque os assuntos eram complementares. E a gente fez edições que, por 10 anos, eu organizei esse evento, e hoje a Abras continua fazendo internamente no mesmo formato, né? Não. E lá é interessante porque lá a gente sempre trouxe donos de supermercados. Então a gente trouxe o John McKay, por exemplo, que é o fundador Whole Foods, né? A gente trouxe o presidente da Tesco lá, que era Sir, né? Um cavaleiro da rainha, inclusive, lá na Inglaterra. A gente trouxe sempre esses grandes expoentes lá para a Abras, para que esses presidentes, diretores financeiros, diretores comerciais das 200 maiores empresas de mercados tivessem um aprofundamento ainda mais em 3 dias de relacionamento, né? A convenção da Abras atual, que até tem um nome diferente, né? Ou é o mesmo? É o mesmo. Ela
diferente na medida em que ela prioriza basicamente os conteúdos, as palestras, grandes apresentações, etc. e tal, com uma pequena participação de estandes, não há uma visitação de feira. Existem aqueles estandes de apoio, né, obviamente, que servem café, etc. Mas a prioridade é um congresso de conteúdos, né. É Conteúdo. uma como eram aqueles famosos da HSM, Isso, etc., isso. né. É, a ideia foi essa, foi buscar levar mais conhecimento, né, de forma mais intensa para os donos de supermercados. Então a gente hospeda, fecha eles num hotel, num resort por 3 dias e lá são discutidos, mas também, por outro lado, a indústria, de produtos, equipamentos, serviços que estão expondo lá se relacionam com eles durante o café, né, durante o almoço, durante o jantar, na hora do banho, ou seja, em momentos além do próprio congresso, né? Ou seja, obviamente no congresso também, mas tem outras oportunidades de relacionamento. E isso fez com que o negócio também se desenvolvesse, né? O supermercadista enxergasse as oportunidades que ele vê lá no mundo e aí trouxesse para cá, né? É impossível mensurar a contribuição das convenções de supermercados para o desenvolvimento do setor. Com Não certeza. apenas pela o relacionamento que é feito na feira com os fornecedores, apresentando novos produtos, lançamentos são todos lançados durante esses eventos, mas pelo conteúdo e pela quantidade de palestras que ajudaram a qualificar tecnicamente o setor de supermercados, né. Com Eu me certeza. lembro de, personalidades mundiais que vieram para eventos da Abras, por exemplo, e mesmo da Agas, que diziam coisas definitivas, né, regra número um: o cliente sempre tem razão. Regra número 2: se o cliente não tiver razão, prevalece a regra número um. Uma coisa que aparentemente hoje é simples, mas toda essa construção do consumidor, do respeito ao consumidor, dos cuidados sanitários, né, como é vigilância sanitária, validade de produtos, código de barras, a implantação, todos os produtos eram etiquetados até uns anos atrás. Todo esse processo passou pelas convenções de supermercado. Com certeza, tu citaste esse, o consumidor tem razão o artigo 2, se ele não tiver razão, ele tem razão, né? Que é do Steel Leonards, né? Que Steel Leonard. é uma rede lá do noroeste de Nova York, extremamente interessante, né? Porque ela é uma loja viva, né? Ou seja, tu entra no corredor e faz um labirinto até chegar no final e com ativações, brincadeiras muito alegres, né? Que o consumidor se submete ao longo desses corredores fazendo suas compras, né? O filho do seu Steel que está lá hoje tocando, preside, até na NRF desse ano o pessoal fez visita técnica lá, né? Sim. Então, é sempre um insight para quem quer ter uma loja mais lúdica, né? Mais acolhedora e mais teatralizada, né? Para oferecer para o seu consumidor. E falando nisso, né, Fernando, eu acho que é legal também citar as experiências que a gente tem feito nos últimos 20 anos com a Retail Experience, que é uma outra marca minha, né, que são as viagens internacionais, né? Isso eu ia entrar nesse ponto agora. Nós participamos como profissionais, durante muitos anos, de vários eventos no mundo. A convenção do FMA em Chicago, a convenção de Anuga, em Uhum. Düsseldorf, a convenção do CIAL em Paris, Salão Internacional da Alimentação. Eu, inclusive, tive orgulho de ser jurado do Salão Internacional da Alimentação, que escolhe os melhores países, os produtos do mundo. E o Romano também, por força da necessidade de organizar, é um conhecer quase insuperável de eventos no mundo. E de um tempo para cá, e ainda depois temos que falar da aba, de uns Uhum. tempos para cá, ele passou a se dedicar, já ao longo da trajetória toda, a viagens técnicas, que são aquelas em que os supermercados são levados a países do exterior, basicamente, antigamente, Estados Unidos, Europa, hoje atualmente China, para adquirir mais conhecimento. São convenções ambulantes, né, Luana? Exatamente. E buscar entender, né, por que que em determinado mercado funciona de um jeito e outro não funciona de outro jeito e assim sucessivamente, né? Eu comecei com isso em 2005 e tenho feito ao longo desses anos
nas Américas, como tu disseste, na Europa, e agora na Ásia, essa primeira experiência que foi na China no mês passado, né? E na China, só para registrar rapidamente, a gente teve uma visão muito clara do que é o consumidor estar no centro do negócio, né? Todas as visitas ficou claro assim que o chinês ele tem o consumer centric, né, que a gente fala tanto nos americanos, nos europeus, mas lá a gente vê na prática. E é por isso que a China está crescendo tanto, porque eles se perguntam o tempo todo: é bom para o meu consumidor? Vai ser melhor para o meu consumidor? Ele vai gostar? E se eles vão até o final e entregam o produto ou serviço necessário, né? E mudam o seu comportamento. Se não, não. E um exemplo disso que eu vi lá, aliás, dois. Um foi a Seven Fresh, que é um supermercado que nasceu faz 6 anos e eles já estão na 4ª geração, eles estão construindo a 4ª geração. Então, imagina, é impensável que no Brasil, de 2 anos, tu mudar completamente a cara das suas lojas, né? Eles estão mudando pela 4ª vez, porque eles disseram que agora estão começando a chegar perto do que o consumidor realmente quer. E 50% das vendas deles são online e 50% lá físicas na loja. E o outro que eu achei extremamente exemplo positivo chama Ding Dong, que é uma empresa que foi criada para fazer entregas a domicílio. Eles fazem 29 minutos até 2 quilômetros de distância e eles chegaram à conclusão que em alguns momentos lá alguns produtos da fazenda não chegavam na qualidade que eles queriam. Aí eles pegaram, então tá, o que vão fazer? Eles compraram fazendas, desenvolveram a semente do tomate, para citar um exemplo que eles mostraram para nós lá, e hoje tem um produto de excelência lá, desde a semente do tomate até o tomate na casa do consumidor para fazer molho ou para fazer salada. Quer dizer, nasceu pela demanda do consumidor, e eles foram até lá, chegaram à conclusão que tinham que fazer uma fazenda para entregar para o consumidor o que ele queria. E isso aqui é impensável, né? Mas a gente levou 32 supermercadistas agora nessa viagem e eu espero que alguns tenham tido esses insights para implementar nas suas redes. Todas essas transformações, elas passam por momentos de a Agas, por exemplo, que nos apoia nesse podcast, foi pioneira, não apenas realizando, foi a primeira associação a ser fundada junto com a AMES em 1971, depois foi a primeira a organizar a convenção, foi a primeira a lançar uma revista, foi a primeira em muitas coisas, mas essa trajetória do setor enfrentou questões como o fechamento de loja aos domingos. Com certeza. Enfrentou questões que eram debatidas nas convenções sobre marcas próprias. Sim, não tinha marca própria. A marca própria veio como uma novidade e tudo isso é trazido nessas convenções, nessas viagens técnicas que a pessoa vai lá e se acaba, né? Exatamente. Eu me lembro, por exemplo, que nós fomos a Hong Kong e um determinado supermercadista teve um insight de lançar uma importadora, porque ele viu que lá tudo era $1, $1, e criou a importadora. Casualmente, meu amigo Pedro criou a Porto em Hong Kong a partir do insight de uma viagem técnica. Ele estava lá como supermercadista do Demeterco, como qualquer outro, né? Exatamente. E é isso, é impressionante o que tu disseste, né, Fernando? Como o pessoal tem insight e implementa, né? E isso que é legal. Ou seja, porque o nosso objetivo, teu e meu, é levar conhecimento e conteúdo para esse pessoal, para inspirá-los a desenvolver isso, né, dentro das suas realidades, dentro dos seus da revista territórios, Agas, que eu editei né? muitos Exatamente, anos, né? da Superipe, que eu fiquei 5 anos na Abra. Com certeza, viagens. Né? Não, e a própria APAS, a revista da APAS da AMES, que tu também tocou vários anos, né? Então, assim, esse conteúdo que tu trazia lá, a mais o conteúdo que a gente levava e leva nas convenções, nos congressos, nos eventos e nas viagens, fazem com que o supermercadista se inspire, né? Então, assim... Queremos continuar fazendo isso aqui agora também. Se ele for um bom, entre aspas, aluno, né, e praticar, com certeza ele vai ter sucesso, né? E eu sempre uso como exemplo uma rede de Santa Catarina, que é o Coque Supermercados, o Zé Coque lá, que é o presidente lá. Eu tive a oportunidade de estudar com ele no MBA da Fundação Getúlio Vargas. Nós fizemos lá um MBA de varejo em supermercados. E o Zé Coque, todas as edições das nossas viagens da Retail Experience, ele
manda alguém, né? Manda no sentido de define alguém do C-level dele para viajar conosco, né? Normalmente vão 2, 3 ou 4 pessoas do time dele. E a gente vê claramente os resultados, né? Ou seja, eu não digo que são as viagens, mas eu digo que as viagens e as feiras, né, a Complementam. convenção, contribuem para esse crescimento É que as excepcional ideias que é a se rede abrem, dele, né? Porque óbvio. ele discute isso lá com o time. Ou seja, quem viaja conosco ou quem participa da APAS Show, por exemplo, né, e participava lá da Abras e agora continua na Abras com a entidade tocando, ele faz com que as pessoas façam um relatório, compartilhem o conhecimento, dividam, deem as sugestões e digam, olha, isso a gente pode aplicar ou não, etc. Entendeu? Então, eu acho muito legal que em 2008 a empresa faturava lá algo em torno de 150, 200 milhões de reais e fechou o ano passado faturando 10 bi, né? Aí eu sempre brinco, olha, cara, eu contribuí de alguma forma para isso, né? Aliás, todas essas histórias, antes que eu me esqueça, estarão sendo contadas num livro que o Romano está lançando esse ano, contando essa Os trajetória 40 de anos de trajetória nas 40 convenções, anos no setor, congressos que eu e vou, eventos do setor, né? que eu vou ter o orgulho de ser o ghostwriter, né? O Romano mora em São Paulo até hoje, né? Se mudou em 1985 mesmo? Em 85 até 88 eu fiquei fazendo a ponte e volta, né? Na época Varig, era o voo 343 e o voo 111. Eu ia no domingo à noite e voltava na quinta à noite, né? É. E ficava sexta, sábado e domingo com a minha família, né? Com a Rose, com a Ana Carolina, com a Juliana na época. O Alexandre já nasceu em São Paulo. E aí ele mora, então, aí durante um período ele teve também uma experiência bem interessante na ABA, Associação Brasileira de Anunciantes, Isso. que reúne as principais empresas do setor no país, de vários setores, né? Conta um pouquinho dessa experiência também. Na aba, eu fui convidado pelo Avelar Vasconcelos, que era, na época, gerente, depois foi diretor de comunicação da Nestlé. O outro era Flávio de Andrade, que era diretor de marketing da Souza Cruz, e o outro era o Marcos Felipe Magalhães, que era diretor de marketing, depois CEO de uma das engarrafadoras da Coca-Cola. E aí eles me convidaram para ajudar lá a repensar a aba dentro de um processo associativo que desenvolvesse as diversas ferramentas de marketing e comunicação na associação. E existia uma pessoa lá que era, naquela época, né, em 1990, consultor, que era o Rafael Sampaio Neuville, e o Rafael assumiu a função de vice-presidente executivo e eu assumi a função de diretor executivo. E nesse período a gente criou os comitês técnicos permanentes, então tinha lá o comitê de mídia, comitê de promoções, comitê de produção, comitê de serviço ao consumidor, comitê jurídico, entre outros, e criamos também o programa ABA Desenvolvimento Profissional, que se estendeu em 3 níveis, né? Um para o pessoal de direção, ou seja, o C-Level, um para o pessoal de nível médio, gerência, e um para o pessoal técnico das empresas. E esse programa, eu acredito assim que foi muito importante para desenvolver realmente o conteúdo e a formação dessas áreas dentro das empresas, porque até então o diretor de marketing fazia tudo, né? Não tinha divisões internas, e ele não era alimentado e retroalimentado pelo conhecimento específico ou especializado de determinada área. Então foi uma oportunidade única e eu agradeço assim esses anos de convívio lá com o Rafael Sampaio, que era uma pessoa assim, um lorde, né? Brilhante, um gênio da comunicação e uma pessoa que eu prezo e Tinha um respeito meio muito. mensagem, né? Não. About. About. Ele criou, iniciou a vida dele como co-editor lá e editor do Propaganda e Marketing, né, o próprio Mark. E aí depois ele saiu e criou seu próprio veículo, que era o About. Agora, voltando ao setor de supermercados, como tu vê hoje o mercado como um todo? Que tipo de caminho os supermercados devem tomar com o advento todo dessa tecnologia nova?
nós que começamos lá empilhando televisões, hoje tem painéis de LED. Conta um pouquinho aí que... Eu vejo, como eu citei sobre a China, né? Eu acho que o supermercado do Brasil que vai se desenvolver mais vai ser aquele que, primeiro, souber dizer não para algumas coisas e sim para outras. Ou seja, olha, eu não posso atender tudo, eu não posso atender todo mundo com qualidade, porque cada tipo de consumidor tem um tipo de comportamento. Então, eu vou escolher, olha, eu vou trabalhar com esses consumidores. E pode ter certeza que se você trabalhar com esses consumidores que você escolher e disser não para os outros, se você arrumar a sua categoria de produto, a sua exposição, a sua ambientação para este público que você escolheu, de acordo com as necessidades, as perspectivas, as visões e a sua, vamos dizer assim, noção de arquitetura promocional, ou ambientação, merchandising para esse tipo de consumidor, você vai acertar. Esse é um ponto, para mim, extremamente importante, né? O segundo é saber que o negócio dos supermercados ele precisa ter um olhar como olhar de dono, né? O que eu quero dizer com isso? Algumas empresas multinacionais não têm, eu não vejo esse olhar hoje no Brasil, e eu acredito que isso mostra porque as empresas chamadas regionais, ou seja, os 70, 80 supermercados que faturam acima de 1 bi, estão crescendo muito. Porque nessas o dono ainda está lá, né, desafiando a equipe a se desenvolver e a crescer. Então, eu acho que falta às multinacionais aqui no Brasil um pouco desse olhar de dono que eu vejo nas empresas chamadas regionais ou Clube do Bilhão, né? Um outro ponto extremamente importante, na minha opinião, é a questão da saudabilidade. Eu acho que o mercado que optar por um caminho de oferecer cada vez mais produtos de categoria saudáveis, ele vai se desenvolver ainda mais. Porque a gente vê médicos, endocrinologistas, nutricionistas receitando cada vez mais produtos sem determinados componentes. E aí o supermercadista fica com esse desafio, né, de poder entregar isso, né? Inclusive, nós tivemos na última sexta-feira o Fórum de Varejo Saudável exatamente discutindo isso, né? Como oferecer para o consumidor os produtos cada vez mais saudáveis, né? Bom, nós estamos chegando ao final do episódio, mais um episódio, nós vamos criar um bordão aqui, tudo que é bom passa rápido, né? Repetir um certeza. bordão que é famoso. Foi uma conversa muito agradável com o Carlos Romano Panceira, que é gaúcho, mora em São Paulo e hoje dirige a Promovisão. Um cara que organizou alguns dos maiores eventos do setor supermercados no Brasil e hoje presta consultoria, promove viagens técnicas internacionais, está uma sequência de viagens para a China já programadas nos próximos 2 anos. E eu queria, então, colocar à disposição o microfone para suas despedidas. E como é que foi a sua experiência? Muito legal, Fernando. Olha, gostei muito dessa conversa e realmente pena que já acabou, né? E teríamos muito mais histórias para contar. Mas fica aí o meu agradecimento de coração aí ao teu convite. Fiquei muito feliz e muito honrado e estou aí à disposição do mercado, né? Não sei se vocês podem divulgar, mas aí tem lá o meu link do LinkedIn, né? Depois pode colocar aí na parte de divulgação, se for possível. E dizer que agora, este ano, nós temos mais uma viagem para a China em outubro. A gente vai levar um grupo. E o ano que vem a gente tem em fevereiro a Euroshop, né? Que é uma feira que acontece a cada 3 anos. E em março e abril teremos mais 2 edições para a China. Então, eu estou aí com 4 eventos. Mas, mais uma vez, muito obrigado de coração mesmo, Fernando. Estou muito feliz e fiquei muito honrado com o seu convite. Podcast, então, chega ao final de mais um episódio, com apoio sempre da Agas. E na terça que vem, todas as terças, às 19 horas, estaremos de volta com um novo episódio e novamente contando com a audiência de vocês. Um abraço, até lá.